Olá para todos e para todas. Voltamos ao nosso estudo de Apocalipse. Eu, professor Leclerc, e ao meu lado a professora Daniele Gotardo Veloso. Voltamos para continuar falando sobre as igrejas do Apocalipse. Já falamos da igreja de Esmirna, que foi o vídeo anterior, e no início dos estudos falamos sobre a igreja de Éfeso. Hoje vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. E o tema da aula de hoje, o tema deste vídeo é: nem todos se curvaram diante das coisas erradas. Nem todos se curvaram diante das coisas erradas. Essa passagem bíblica é muito interessante. Eu quero ler com você. Vamos ler Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Essa carta tem um monte de informação, não dá para falar de tudo num vídeo só. Vamos falar hoje sobre o tema que eu falei. Nem todos se curvam diante daquilo que está errado. Nem todos se curvaram diante daquilo que está errado. Bom, a igreja de Pérgamo ficava numa cidade muito importante da Ásia Menor, considerada por muitos uma capital romana. Era uma cidade pulsante, muito firme, muito poderosa, muito assim majestosa, cheia de riqueza, cheia de glória e cheia também de religiosidade. Ela é conhecida pelos seus templos. Templo a Zeus, templos a vários deuses, Zeus é o deus da mitologia grega, e templos aos imperadores romanos. Eu não sei se você sabe, mas na época do Império Romano, o próprio império tinha a sua religião, que era a religião romana, a adoração aos imperadores. Os imperadores eram reconhecidos como deuses. Isso não é uma novidade. Lá no Antigo Testamento, a gente vê Faraó querendo ser adorado como Deus, Nabucodonosor querendo ser adorado como Deus. Isso era comum nas antigas civilizações. E Pérgamo é uma cidade assim. Portanto, era muito difícil viver o cristianismo num lugar desse, um lugar de oposição permanente. É por isso que Jesus diz que a igreja está na cidade onde fica o trono de Satanás. Você poderia achar que tinha a ver com ocultismo, né, com magia negra, com coisas terríveis. Não, mas na verdade, trono de Satanás significa o quê? Adoração, devoção a outra divindade que não seja o Criador. Desde Gênesis, tudo que Satanás deseja, quando a gente fala Satanás, a gente está falando do inimigo, né, do diabo, tudo que ele quer é desviar a atenção da criatura do Criador. Foi a primeira coisa que ele disse para Adão: não, Deus não disse isso, não foi bem isso que ele quis dizer. Na verdade, Deus acha que se você comer do fruto, você será igual a ele. Então Deus não quer que você também seja Deus. E aí o homem, a partir desse momento, começa a desejar essa posição. Então, em todo lugar onde o homem está no lugar de Deus, nesse lugar existe um trono onde Satanás está sentado. Mesmo assim,
A igreja de Pérgamo é uma igreja que tem pessoas fiéis, dedicadas, como Antipas, que é citado pelo próprio Jesus, um homem dedicado ao Senhor, que é morto por causa da sua fé. Isso traz para nós um grande ensinamento. Não devemos ser arrogantes, nem vaidosos, nem descrentes. Mesmo que a situação da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país esteja muito difícil, mesmo que pareça aos nossos olhos que muitas pessoas não creem mais em Deus, não confiam mais no Senhor e não vivem a sua fé, eu digo a você, nunca subestime o poder do Espírito Santo. Não ache que Deus está parado ou que todos desapareceram, porque sempre haverá aquele que nunca se curvou, sempre haverá aqueles que nunca se curvarão diante da idolatria, da mentira, da pobreza, da maldade, da ignorância, da morte. Sempre haverá os fiéis. Até nos lugares mais difíceis, como Pérgamo, onde está o trono de Satanás. Então não desanime. Veja esse vídeo e continue confiando no Senhor, porque Ele conhece o coração daqueles que lhes pertencem. Deus sabe quem são os seus servos, onde eles estão. E eles estão por aí, onde você menos imagina, onde você menos espera. Ali estão os servos do Senhor, porque o nosso Deus, ele é imparável. Ele é imparável. Satanás colocou um trono numa cidade, se posicionou como dono daquele lugar. Mas a fé dos cristãos avança, porque Jesus já havia dito que ele era o Cristo e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja.